Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Camila Borrelli, eu sou professora de Biologia do Teorema Militar e hoje, galera, nós vamos fazer a resolução da prova de Biologia do Colégio Naval de 2023. Estamos aqui com a questão de número 33 e essa questão diz assim: um aluno de um laboratório de Biologia misturou as etiquetas identificadoras de 3 frascos contendo células. Para corrigir o erro, utilizou anotações que continham as seguintes descrições. Então, dizia ali, frasco 1, presença de parede celular e ausência de carioteca. Pessoal, se ele falou em ausência de carioteca, ele só pode estar falando dos organismos procariontes. E os organismos procariontes, a gente aprendeu lá na nossa aula, que se tratam das bactérias. Então, aqui, ó, só pode ser bactéria. Ok? Com isso, nós já eliminamos aqui, ó, a letra D, que começa dizendo que o item 1 era uma célula vegetal, e a letra E, que também começa dizendo que é uma célula vegetal. O item 2 diz assim, no frasco 2, ausência de parede celular. Então, a gente já sabe aqui que não pode ser fungo, né, que tem a parede de quitina, que não pode ser planta, que tem a parede celulósica. Presença de carioteca. Então, é um organismo eucarionte. Só que a gente já sabe que não pode ser um organismo do reino vegetal, nem um organismo do reino fungo. E presença de diversas estruturas membranosas. Quem são essas estruturas membranosas? São, no caso, as nossas organelas, como, por exemplo, as mitocôndrias. Galera, aqui, de acordo aqui com as nossas alternativas, ou a gente vai ter célula vegetal, ou a gente vai ter célula animal. E a gente sabe que essas características aqui, ó, são de uma célula eucarionte, né? Porque tem carioteca, eucarionte, animal. Ok? Então, aqui, ó, ele diz aqui na letra A que o item 1 é uma célula procariótica de bactéria e que o item 2 é uma célula vegetal. Então, a letra A tá errada. A letra B fala que o item 1 é uma bactéria, que é uma célula eucariota. Bactéria não é eucariota, é procariota. Então, ó, letra B também tá errada. Vamos ver a letra C. Ela diz que o item 1 é uma bactéria, que é uma célula procariota. Confere. Que o item 2 é uma célula animal eucariota. Confere. Vamos só conferir o terceiro. Presença de parede celular, presença de carioteca. Se tem carioteca, é eucarionte, presença de diferentes estruturas membranosas e presença de uma organela pigmentada. Quem é essa organela pigmentada? É o cloroplasto. Então, aqui se trata de uma célula eucarionte. Gente, esse eucarionte ou eucariota são sinônimos, tá? Vegetal, porque é aqui que a gente vai ter os cloroplastos. Então, ó, na questãozinha C, a gente tem o item 3, uma célula vegetal eucarionte. Então, ó, gabarito dessa questão, letra C. Questão bem tranquilinha, né? No nosso ultimato, a gente falou um pouco dessa questão de células e tudo mais, ok? Questão 34, galera. Questão 34, ela fala assim: uma erupção vulcânica deu origem a uma ilha no Oceano Atlântico. Após algum tempo, as espécies pioneiras se fixaram nas rochas. Posteriormente, animais como insetos e aves e espécies vegetais mais complexas puderam iniciar a colonização do território. Atualmente, é observada uma vegetação arbustiva crescendo na ilha. Sobre o tema tratado no texto, assinale a opção correta. Então, a gente tem ali, letra A. O termo que designa a comunidade inicial de uma sucessão ecológica é comunidade clímax. A comunidade do estágio final de sucessão é denominada comunidade excesse. Galera, tá ao contrário aqui, tá? A comunidade clímax é aquela comunidade do estágio final. Então, ele inverteu aqui os dois conceitos. Então, ó, letrinha A, não confere. A letra B diz assim: o processo observado da nova ilha denomina-se sucessão primária,
o qual também pode acontecer em áreas desmatadas. Gente, a sucessão primária, ela vai acontecer numa área que não era habitada anteriormente. Nesse caso, se essa área era habitada, houve uma erupção vulcânica para depois ela ser habitada novamente, não é uma sucessão primária. Assim como quando ele fala aqui em áreas desmatadas. Áreas desmatadas, galera, não é sucessão primária. Por quê? Já houve uma sucessão primária ali, aquilo foi destruído e está acontecendo uma sucessão secundária, tá? A letra C diz assim: durante o processo de sucessão, as espécies que compõem a comunidade biológica se alteram gradualmente. A biomassa e a biodiversidade tornam-se cada vez menores. Pessoal, se nós estamos em um processo de sucessão, a biomassa e a biodiversidade tendem a crescer, tá? E não a ficar cada vez menores. Então, a letra C também não confere. A letra D diz assim: com a colonização da nova ilha por diferentes espécies de plantas e animais, haverá uma redução na complexidade de teias alimentares. Gente, se nós estamos tendo mais espécies de plantas e mais espécies de animais, a gente vai ter uma maior complexidade dessas teias alimentares e não uma redução. Então, ó, letrinha D também não confere. E a última, a letra E, ela diz assim: espécies pioneiras, como os líquens, não dependem da colonização primária para se instalarem e abrem caminho para a chegada de outros organismos. Exatamente. Então, eles são os primeiros organismos a chegarem e a se instalarem. Eles não precisam que outros organismos tenham feito isso por eles, tá? Então, galera, está corretíssima aqui a letrinha I. Nossa próxima questãozinha, questão número 35, ele diz assim: você sabe o que é um terrário? Terrário é uma miniatura de um ambiente construído dentro de um vidro fechado, com areia, pedras, terra e plantas de pequeno porte, um pequeno ecossistema. O terrário funciona como um modelo do planeta Terra. Nele encontramos todos os fatores ambientais que permitem a vida: luz, calor do sol, terra, oxigênio, gás carbônico, água e etc. Através dele, podemos observar o processo de equilíbrio entre os seres vivos e o meio ambiente. Um terrário fechado pode ser considerado um ecossistema autossuficiente, e 2 processos biológicos são fundamentais para a sua manutenção. A respeito desses processos, assinale a opção correta. Então, na letra A, ele diz ali: a respiração consome o CO2 e a água do recipiente, enquanto a fotossíntese consome o oxigênio e a glicose gerados pela respiração. Pessoal, tá ao contrário aqui. Tá? Na verdade, na fotossíntese, a gente não vai ter o consumo de oxigênio e glicose. A gente vai ter a produção, tá? Então, a letra A, ó, não confere. A letra B, ela diz assim: a fotossíntese é um processo que independe de luz. Pessoal, a gente já pode parar por aqui, porque o princípio da fotossíntese é que ela precisa de luz para acontecer, tá? Esse termo foto significa luz, síntese é produção. Então, aqui a gente pode entender algo como produção na presença de luz, tá? Então, letra B, errada. A letra C diz ali: a fotossíntese, a partir do gás carbônico, água e luz, produz glicose e oxigênio. A respiração consome a glicose e o oxigênio, resultando em gás carbônico, água e energia para a síntese de ATP. Galera, aqui sim, os processos e suas moléculas estão corretos, tá? Então, letrinha C, corretíssima, ok? Questãozinha 36, pessoal. Ela diz assim: mico-leão dourado, o mascote da conservação da biodiversidade. O mico-leão dourado, o Leontopithecus rosalia, chama a atenção pela cor vibrante de seus pelos, que varia de dourado a vermelho dourado. Assim como outros micos e saguis da família Calitrichidae, seu pequeno porte, sua longa cauda e sua agilidade fazem do mico-leão dourado um dos mais simpáticos animais da nossa fauna. Ele vive cerca de 8 anos,
tem hábitos diurnos e à noite dorme em ocos de árvores ou emaranhados de cipós e bromélias. Se alimenta de frutos, animais invertebrados e pequenos vertebrados. O mico-leão-dourado pode se reproduzir 1 ou 2 vezes por ano e os períodos de reprodução vão de setembro a novembro e de janeiro a março. A devastação da Mata Atlântica quase exterminou toda a população de micos-leões dourados. Originalmente, a espécie era encontrada em todo o litoral fluminense, chegando até o Espírito Santo. Aí ele diz assim: assinale a opção que apresenta os conceitos ecológicos citados no texto acima. Então, galera, o que a gente vai ter aqui? Primeiro, o que é um nicho ecológico? O nicho ecológico, a gente se refere a ele quando a gente fala do papel que aquele organismo desempenha. Então, por exemplo, ele cita aqui, ó, hábitos diurnos, ele cita do que ele se alimenta, né? Ele fala da reprodução. Então, ele está falando do posicionamento, do papel desempenhado por esse organismo, pelo mico-leão-dourado. Isso se refere ao nicho ecológico. Então, quando a gente está falando quais são os hábitos daquele organismo, como ele se nutre, como ele se reproduz, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, nós estamos falando do nicho ecológico. Logo aqui embaixo, ele está falando, ó, a devastação quase exterminou, ela era encontrada em todo o litoral fluminense, chegando até o Espírito Santo. Pessoal, quando ele diz isso, ele está falando do quê? Do habitat. Onde encontramos esse animal? Onde esse animal mora? Né? Então, a sua residência é o seu habitat. Então, nós temos aqui o nicho ecológico e nós temos aqui o habitat dele, tá? Com essas informações, a gente chega aqui, ó, na letrinha B, nicho ecológico e habitat, ok? Questãozinha de número 37. Essa questão diz assim, ó, sobre os animais tetrápodes, analise as afirmativas. Então, nós temos aqui 5 afirmativas para a gente dizer quais são verdadeiras. Então, galera, vamos fazer o seguinte, do lado da afirmação, eu vou colocando V ou F, ou um xizinho se ela estiver errada, ok? O item 1, ele diz assim, o ovo amniótico permitiu que anfíbios, répteis, aves e mamíferos conquistassem o ambiente terrestre. Pessoal, onde nós temos um erro aqui? Nós temos um erro aqui porque os anfíbios não apresentam ovo amniótico. Então, nós consideramos que o primeiro grupo a dominar, né, conquistar de fato o ambiente terrestre foram os répteis. Então, ó, o item 1 não confere. O item 2, ele diz assim, aves e mamíferos, ao contrário dos anfíbios e répteis, são animais endotérmicos, pois o calor utilizado para a manutenção da sua temperatura corporal é gerado por processos metabólicos. Galera, isso tá certinho, tá? Então, no caso aqui, as aves e os mamíferos conseguem regular, dentro de certos limites, obviamente, a sua temperatura corporal. Já os anfíbios e os répteis não têm essa capacidade, tá? O item 3. Animais mamíferos apresentam respiração pulmonar, exceto mamíferos aquáticos. Gente, mamífero aquático também faz respiração pulmonar. Quem são os mamíferos aquáticos? Então, a gente vai ter lá baleias, golfinhos, peixe-boi e etc. Eles continuam fazendo respiração pulmonar. Então, isso daqui tá errado. O item 4. Ornitorrincos e equídenas são mamíferos ovíparos. Gente, ovíparo é que bota ovo. Então, você tá dizendo que esses mamíferos botam ovos? Sim, tá? São os únicos mamíferos conhecidos que têm a postura de ovos, tá? Eles são chamados de monotremados. Então, 4 tá correto. E a última, 5, ele diz aqui, ó, os mamíferos placentários, incluindo os humanos, são caracterizados pelo desenvolvimento embrionário completo no interior do útero materno. Gente, é isso que caracteriza os placentários, ok? Então, ó, estão corretos o 2, o 4
e o 5. Onde nós temos 2, 4 e 5, galera? Na letrinha A, ok? E a questãozinha de número 38 é uma questão que nós temos aqui o heredograma, então a gente precisa ler e interpretar com muito cuidado. Ela diz assim: o heredograma abaixo representa a herança de uma doença genética, a qual é determinada por um alelo recessivo localizado no cromossomo X. Basta a presença de um alelo normal no genótipo para a pessoa não apresentar a doença. Considerando que os indivíduos do sexo masculino estão representados por quadrados e os do sexo feminino por círculos, analise a figura a seguir. Galera, aqui a gente tem que marcar a alternativa correta, tá? O que eu sempre indico, vamos achar todos os indivíduos dessa genealogia. Ah, Pro, mas não está pedindo. Eu sei, galera. Porém, na hora que a gente for olhar as alternativas, fica mais fácil se nós já tivermos essa informação, ok? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que quem tem essa característica tem o gene recessivo e que ela é ligada ao X. Então, vamos lá. Ele falou que o quadradinho representa os homens. Esse daqui é afetado. Então, ele vai ter um X azinho e um Y. Como que eu sei disso? Porque se ele é um homem, ele é XY. Se ele é afetado, ele tem o gene recessivo. Bolinha é mulher. Mulher é XX. Se ela não é afetada, eu sei que pelo menos um X dela carrega o gene dominante. Porque se ela fosse recessiva, ela teria essa condição, ok? Esse indivíduo 1 aqui, ó, ele é homem, então ele é XY, e ele é afetado, então ele é um XAzinho, tá? Aqui uma mulher, XX, não é afetada, então ela vai ter pelo menos um azão, ok? Aqui homem, então ele vai ser XY, não é afetado, então ele carrega o azão. Aqui mulher e outra mulher, as duas são XX, ok? As duas carregam pelo menos um azão, porque elas não são afetadas pela característica. O indivíduo 6 é um homem, então ele é XY. Ele não é afetado pela característica, então ele tem um azão. Esse outro homem, XY, ele é afetado, então ele vai ter um azinho. E aqui, duas mulheres, XX e XX, nenhuma delas afetada, então eu sei que elas carregam pelo menos um azão, ok? Pessoal, o que a gente tem que fazer agora? A gente achou, em alguns casos, o par total, em alguns casos, só um dos genes. Vamos tentar achar o segundo gene, tá certo? Vamos lá. Essa mulher aqui, eu consigo saber se aqui ela carrega outro azão ou se ela carrega um azinho? Vamos lá, galera. Ela teve um filho afetado com essa característica. E eu sei que esse filho, como ele é um menino, ele precisou herdar o Y do pai, certo? Então, esse XAzinho, ele só pode ter herdado da mãe. Então, eu já sei que essa mãe aqui, ó, ela tem um Azinho, ok? Essa moça aqui e este rapaz aqui, né? O rapaz a gente já sabe que é o Xazão e o Y, ok? Essa pessoa aqui, essa moça, ela herdou um dominante da mãe. Do pai, ela só pode ter dado recessivo, porque o pai só tinha um X com recessivo. Então, ela é Azinho, tá certo? Aqui, galera, o mesmo, na verdade, aqui, ó, para essas duas mocinhas, vai valer a mesma coisa. O Xazão, elas só podem ter herdado da mãe. Então, do pai, a gente sabe que ela herdou um Azinho e ela herdou um Azinho. Então, elas são Xazão, Xazinho, ok? Aqui, no caso dos descendentes, esse rapaz a gente já sabe, com certeza, o que ele é. Essas duas mocinhas aqui, a gente não consegue ter certeza. Por quê? Porque no caso delas, tanto a mãe como o pai
tinham um azão para mandar. Então, elas podem ter herdado um de cada, ou elas podem ter herdado o dominante do pai e o recessivo da mãe. Então, essas duas a gente não tem certeza, ok? Vamos aqui, galera, para as afirmações. A letra A está dizendo assim, que o indivíduo 2 da geração 2 não desenvolve a doença porque não recebeu o alelo recessivo. Galera, vamos lá. Geração 2 é essa daqui, o indivíduo 2 é esse daqui, ó. Tá? Esse daqui que eu tô pintando. Ele tá falando que ele não recebeu o alelo recessivo, mas ele recebeu. Olha aqui o alelo recessivo. Então, ó, letra A tá errada. A letra B. O casal da geração 2, né? O casal 5 e 6, que são esses dois aqui, ó. Esse 5 e esse 6. Não poderá gerar filhos do sexo masculino sem a doença. Pessoal, podem sim. Como? Se o filho herdar o Y do pai e o azão da mãe, ele vai ser um filho do sexo masculino sem a doença. Então, a letra B também está errada, tá? A letra C diz assim, os indivíduos da terceira geração, indivíduo 2 e 3, então, ó, indivíduo 2 e indivíduo 3 da terceira geração, são obrigatoriamente portadores do alelo recessivo. Galera, não são. Se essas duas meninas tiverem herdado o dominante do pai com o dominante da mãe, elas não vão ser portadoras do alelo recessivo. Então, a letra C também não confere. E a letra D. Todas as filhas do indivíduo 1 da terceira geração, que é esse indivíduo aqui, ó, o indivíduo 1 da terceira geração, serão portadoras do alelo recessivo. Sim, por quê? Porque se tá falando que são filhas, ele tem que mandar o X que ele tem. E o X que ele tem o alelo recessivo. Então, elas vão sim ser portadoras. Elas podem ter a doença se a mãe também mandar o X com o alelo recessivo. Ou elas podem não ter a doença, serem somente portadoras, se a mãe mandar o X com o alelo dominante. Mas que elas vão ser portadoras, elas vão. Então, galera, encontramos a nossa alternativa correta. Pessoal, com isso nós finalizamos a resolução da prova. Espero que vocês tenham ido muito bem. Espero que vocês tenham conseguido tirar as suas dúvidas e eu aguardo vocês logo mais nas nossas próximas aulas. Tchau, tchau, galera!